Vamos falar agora sobre os assaltos que terminaram em morte no estado do Paraná. O assalto que termina em morte, ele é conhecido como latrocínio. E geralmente a pessoa perde a vida por algo que não tem muito valor. De repente um aparelho de celular, uma carteira com dinheiro, documentos, ou até mesmo um veículo, um automóvel. Marginais que invadiram casas e mataram pessoas que tentaram defender os seus patrimônios ou o seu patrimônio. Gente, nós vamos mostrar agora casos que aconteceram, pessoas que morreram dessa forma. Mas de antemão, eu já te digo, nunca reaja à ação de um bandido, né? Não há nada mais valioso do que a sua vida. Acompanhe. O ano de 2019 também foi marcado por assaltos que terminaram em tragédia. A gente começa falando do caso do caminhoneiro que encostou para trocar um dos pneus e morreu durante uma tentativa de assalto no contorno sul em Curitiba. O motorista estava com os amigos e familiares quando dois criminosos apareceram e anunciaram o roubo. Uma das vítimas tentou reagir e levou um tiro certeiro no peito. A outra também foi baleada na cabeça, mas conseguiu sobreviver. Segundo a polícia, eles voltavam de uma propriedade rural no município de Campo Magro, na Grande Curitiba, e estavam a caminho de casa quando foram surpreendidos pelos bandidos. Um dos suspeitos foi preso 3 meses após o crime em Telêmaco Borba. A polícia explicou que cheques levados do produtor rural ajudaram nas investigações para chegar até um dos suspeitos. Em São José dos Pinhais, também na região metropolitana, um soldado da Polícia Militar precisou ser levado às pressas ao hospital após ser vítima de uma tentativa de assalto junto com o cunhado dele na BR-376. Os dois homens seguiam viagem com a família quando o veículo do cunhado, que estava na frente, acabou apresentando falhas mecânicas e rompeu a mangueira da água do motor. Quando o policial retornava de um posto de gasolina, foi abordado por marginais que estavam em um veículo escuro. Os criminosos então deram voz de assalto e, ao perceberem que o PM estava armado, dispararam contra o soldado, que caiu ferido em uma valeta. O cunhado, na tentativa de ajudar, desceu do veículo e também foi atingido por um disparo. Um cerco policial foi montado na rodovia para tentar prender os suspeitos, que fugiram, mas não foram localizados. Em outro ponto da região metropolitana, mais um crime deixou os moradores assustados com tanta brutalidade. Era final de janeiro quando um idoso foi esfaqueado e morto após receber uma quantia de R$ 1.500, que seria pagamento de salários e 13º do aposentado. O crime bárbaro aconteceu em Rio Branco do Sul e foi cometido por pai e filho que planejaram a morte para ficar com o dinheiro. Com o avanço das investigações, a polícia descobriu que a dupla foi até a casa da vítima, que era avô de um dos suspeitos, e exigiu a quantia em espécie. Como o idoso se negou a entregar, acabou atingido e morto com golpes de facão pelo próprio neto. A partir daí o Leandro se valeu do facão, que ele já previamente havia carregado até o local do crime, desferiu diversos golpes contra o idoso e, ato contínuo, ele estrangulou o avô com um golpe, a gente chama de mata-leão, né? Que é um golpe de constrição cervical. Em seguida, pai e filho fugiram em uma motocicleta e posteriormente dividiram o valor roubado. No começo de fevereiro, um comerciante que lutava para manter o sustento da família teve o destino traçado por criminosos. Ele foi vítima de bandidos que invadiram uma panificadora no dia 5 e atiraram contra o trabalhador em Almirante Tamandaré, na região metropolitana. Com o auxílio do circuito de segurança, foi possível provar que o comerciante de 47 anos não reagiu ao assalto e entrou para a estatística de latrocínios. O vídeo mostra quando a vítima é atingida com um disparo no peito e corre para a cozinha do estabelecimento. A polícia trabalhou de forma rápida e conseguiu encontrar os ladrões em poucas horas. Já no mês seguinte, um vendedor ambulante morreu enquanto trabalhava no bairro Uberaba, bem próximo ao Canal Belém, na região leste da capital. O homem foi surpreendido por bandidos armados que se aproximaram e iniciaram uma rajada de tiros. Uma pochete com dinheiro e uma bicicleta, que eram da vítima, foram levadas pelos suspeitos. Como os marginais teriam levado os pertences do vendedor, a polícia tratou o caso como latrocínio e a Delegacia de Furtos e Roubos ficou a cargo das investigações. A nossa análise preliminar é que ele foi vítima de um latrocínio e não de um homicídio. Isso tudo será investigado, uma vez que as pessoas que nós falamos e contactamos aqui na região,
Ele era conhecido já há mais de 4 anos e vendia como vendedor ambulante. No dia 14 de março, quem foi vítima de um suposto assalto foi o sócio de uma empresa de vigilância que fica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu durante a noite na sede da empresa, que fica na região central do município. A polícia relatou na época que um homem entrou a pé no local e deu voz de assalto aos proprietários da empresa. Um dos sócios teria feito um movimento brusco e acabou baleado pelo bandido, que recolheu celular, carteira e não foi mais localizado. Mesmo com o crime tendo evidências de um latrocínio, a suspeita de homicídio não foi completamente descartada. Realmente foi um homicídio, um fator morte decorrente de uma possibilidade de um latrocínio. Uma ação conjunta das polícias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul conseguiu desvendar um crime cruel após uma abordagem feita em 2 rapazes que estavam com o carro e o celular de uma moradora de Guaratuba, que tinha desaparecido havia 3 dias. Durante as investigações, a polícia descobriu que a mulher foi mais uma vítima de latrocínio e que teve o corpo desovado em uma área de mata no distrito do Saí. A residência da mulher em Guaratuba estava totalmente revirada e com manchas de sangue. Pelo menos 2 televisores e um computador foram levados pelos bandidos, além do carro da vítima. Era mais uma noite calma em Curitiba quando uma mulher foi cruelmente morta por assaltantes dentro de casa no bairro Xaxim. Os bandidos invadiram a residência para roubar e atiraram no pescoço da proprietária, que estava sozinha. Vizinhos da vítima escutaram um tiro no período da tarde, mas o corpo só foi encontrado mais tarde, quando a filha da mulher chegou em casa e se deparou com a mãe caída na sala. No imóvel havia câmeras de segurança, mas elas não estavam funcionando no momento do assalto, e somente as imagens de vizinhos puderam ajudar nas investigações. O principal suspeito do crime foi preso dias depois e, segundo a polícia, era um velho conhecido da família e teria planejado o assassinato para ficar com os pertences da mulher. O mês de abril de 2019 foi marcado pela violência também no município de Campo Largo, na região metropolitana da capital. Um aposentado de 71 anos foi brutalmente assassinado após ter a carteira roubada por bandidos. Foi verificado que a residência estava revirada e havia um senhor em óbito no local com alguns ferimentos. Foi encontrado aqui próximo à Volvo os documentos da vítima, né? E tudo isso será apurado aí pela Polícia Civil. As investigações apontam que o idoso teria sacado dinheiro do benefício e no momento em que retornava para casa foi cercado por bandidos armados com uma faca. A crueldade dos assassinos foi tanta que eles esfaquearam e deixaram o idoso agonizando no chão. Já na cidade de Colombo, o estopim para um assassinato de um trabalhador de 48 anos, que foi morto a tiros, pode ter sido a reação a uma tentativa de assalto que havia acontecido dias antes na mesma região. Na ocasião, um açougueiro estava trabalhando quando criminosos invadiram um mercado e anunciaram o roubo. Mas o homem reagiu para defender os colegas e por isso a polícia acredita que os assaltantes tenham marcado o rosto dele. Algum tempo depois do assalto ao estabelecimento, os bandidos não desistiram e teriam voltado para se vingar. O trabalhador foi executado com quase 15 tiros de pistola enquanto pedalava uma bicicleta após sair do trabalho. A gente começa o mês de maio relembrando o caso de uma diarista que foi assassinada durante um assalto no momento em que mais lutava para reconstruir a vida. Um jovem de 21 anos e um adolescente de apenas 15 colocaram em prática um crime cruel na cidade de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. A dupla teria aproveitado a fragilidade de uma família para planejar o latrocínio. Algum tempo antes do crime, a diarista foi vítima de um tornado que devastou a cidade e estava recebendo ajuda da prefeitura e da população para erguer a casa novamente. Os bandidos ficaram sabendo que a família estava juntando dinheiro e aproveitaram para invadir a residência, mas não sabiam que a diarista estava em casa. A mulher tentou impedir o roubo e, na luta com os 2 ladrões, acabou sendo brutalmente assassinada a facadas. Esse latrocínio contra a dona Tereza foi brutal, foram dezenas de facadas contra a dona Tereza, né? Ela é uma senhora de 49 anos, religiosa, deixou marido, filhos e a perícia do local, né? Nós estivemos lá no dia, a madrugada toda no local do crime também. A perícia revelou que houve luta corporal entre a dona Tereza e esses 2 marginais. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança e conseguiu identificar os suspeitos pouco tempo após o assassinato.
O menor foi apreendido 15 dias depois do latrocínio, mas ainda faltava o outro envolvido, que foi preso dias depois na cidade industrial de Curitiba. Neste caso, as câmeras de monitoramento da rua foram importantes para elucidar o crime, já que a princípio o marido de Teresa foi apontado como suspeito do crime, porque ele foi o primeiro a chegar na residência e encontrar o corpo da esposa. Já na região centro-oeste do Paraná, mais um comerciante teve a vida interrompida por criminosos. No dia 6 de maio, o dono de um mercado de 29 anos estava na porta do estabelecimento quando foi rendido pelo ocupante de uma moto. O ladrão pediu para que o comerciante colocasse o dinheiro na sacola, mas antes de sair executou a vítima com 6 tiros. A frieza do bandido foi tanta que ele atirou na vítima mesmo após ela ter colocado todo o dinheiro do caixa na sacola. Após um rápido trabalho da polícia, os bandidos foram presos e confessaram a autoria do crime. Na região norte do Paraná, uma servidora pública foi assassinada por bandidos na garagem de casa enquanto se preparava para sair para o trabalho. A mulher foi atingida por ao menos 4 disparos, mas apesar de a polícia acreditar em uma tentativa de latrocínio, nada foi levado da vítima. A mulher trabalhava na diretoria da tecnologia de informação na cidade de Londrina. Em junho, no município de Araucária, na Grande Curitiba, um rapaz que seguia para o trabalho foi morto por um bandido ao reagir a um assalto em um ponto de ônibus quase em frente à casa onde morava. Na tentativa de impedir que os pertences fossem levados, ele acabou baleado na altura da clavícula e morreu antes mesmo da chegada do SEAT. Ele estava com a bolsa nas costas ali, os meliantes chegaram, tentaram retirar a bolsa das costas da vítima e... ele, naquele momento ali, tentando se desvencilhar, ele acabou levando disparo. Testemunhas relataram que os criminosos que cercaram a vítima estavam encapuzados. No mesmo município, na região do bairro Campina das Pedras, um bandido matou um caseiro de uma chácara porque foi irreconhecido durante um assalto. Segundo a polícia, os assaltantes invadiram o local para roubar carne, ferramenta e uma televisão. Só que o que um dos criminosos não esperava é que seria reconhecido pelo cuidador da propriedade, que acabou morto com golpes de facão. A polícia trabalhou rápido e conseguiu encontrar o autor, que foi preso com munições, carne de carneiro levada da chácara e também o facão utilizado no crime. O suspeito foi autuado por latrocínio e o outro colega que guardava os objetos roubados foi detido por receptação. No final do mês de junho, um crime chocou os moradores de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Um biólogo foi assassinado com um tiro na cabeça ao tentar escapar de um assalto após sair de uma festa no bairro Afonso Pena. As imagens captadas por uma câmera mostram o momento em que a vítima estava parada junto com a namorada dentro de um carro. Em seguida, 2 criminosos se aproximaram e anunciaram o crime, mas o biólogo tentou engatar a marcha ré para fugir e chegou a colidir com outros veículos estacionados antes de ser baleado. Logo após o crime, os assaltantes fugiram sem levar nada. Eles foram presos junto com a arma supostamente utilizada no crime. Outro assassinato que também repercutiu em todo o estado foi o caso de uma mulher de 57 anos que acabou assassinada durante um assalto na cidade de São Miguel do Iguaçu, no momento em que acompanhava o jogo da seleção brasileira com o marido. Familiares da vítima disseram que ela foi atingida por um tiro no peito ao tentar proteger uma corrente de valor que tinha no pescoço. Estamos trabalhando com latrocínio mesmo. Todas as evidências que nós estamos coletando até agora é de que foi um latrocínio. Esses autores chegaram para roubar com um posse de arma de fogo e acabaram disparando na vítima e levando pertences dessa. Mesmo sendo reanimada pelos bombeiros, a mulher não resistiu. A polícia acredita que o grupo que invadiu a residência da família é o mesmo que vinha cometendo crimes na região. Em São José dos Pinhais, o começo do mês de julho continuou marcado pela violência. Desta vez, 2 homens passaram a tarde cortando uma árvore e quando se preparavam para ir embora, os assaltantes apareceram e promoveram um verdadeiro terror. Na tentativa de escapar dos marginais, o motorista de uma caminhonete tentou acelerar, mas o passageiro foi atingido por um tiro nas costas e morreu ainda no local. Na época, a polícia divulgou imagens que mostram os suspeitos fugindo logo após o crime. E um representante comercial foi morto com um tiro na cabeça por bandidos na cidade industrial de Curitiba. O crime foi tratado como um mistério para a polícia, mas a principal linha de investigação foi a de latrocínio. Pouco tempo antes de ser assassinado, o homem mandou uma mensagem para a esposa dizendo que alguém estava perseguindo o carro dele.
Na época, a DHPP informou que a vítima não estava recebendo nenhuma ameaça, o que reforça a hipótese de um roubo seguido de morte. Paulo Roberto era uma pessoa trabalhadora, não tinha nenhum envolvimento com tráfico, nenhuma dívida, nada que justificasse aí o crime. Então, a princípio, foi um roubo que foi frustrado pelo fato do carro ter rastreador, mas infelizmente aí os indivíduos aí que praticaram esse crime entenderam por bem matar a vítima, provavelmente por ela ser uma testemunha e poder aí identificar esses meliantes. Pode ser que os criminosos tenham decidido assassinar o homem pelo fato de ele ter enviado a mensagem para a esposa pedindo para que ela acionasse o rastreador e, consequentemente, os criminosos poderiam ser encontrados. O carro do trabalhador foi encaminhado para a perícia, que identificou pelo menos 16 impressões digitais na lataria e no interior do automóvel. De volta para a região norte do Paraná, mais um trabalhador entrou para a estatística de vítimas da criminalidade. Em setembro, um agricultor passou por momentos de terror nas mãos de criminosos que o fizeram refém para roubar uma caminhonete na zona rural de Açaí, localizada na região metropolitana de Londrina. De acordo com a polícia, 3 homens roubaram o carro no município de Jataizinho, mas o veículo ficou sem gasolina e isso fez com que os criminosos ficassem revoltados. Quando a vítima chegou ao sítio, os ladrões anunciaram o assalto e levaram o agricultor como refém, mas no meio do caminho o homem foi morto com um tiro na cabeça. Um dos suspeitos foi localizado e preso horas depois. Em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, uma diarista foi morta a facadas e o suspeito fugiu com televisão e celular da residência que fica no bairro Estados. A vítima morava com uma irmã, mas foi a filha de 15 anos quem encontrou o corpo. Os moradores relataram à polícia que ouviram a casa sendo arrombada e que encontraram a diarista com uma marca de facada no pescoço e também no braço. Já no mês de outubro, um policial militar que estava de folga foi assassinado dentro de um carro estacionado na cidade industrial de Curitiba. A suspeita é que os criminosos já estivessem esperando alguém passar no caminho e armaram uma emboscada. O caso foi tratado como latrocínio, já que os bandidos confirmaram que não sabiam que a vítima era policial e quando perceberam a arma do sargento decidiram atirar. Além disso, eles confessaram que o objetivo era levar o carro para cometer crimes na região. Já no mês de novembro, quem foi vítima de latrocínio foi um garoto de 17 anos que foi encurralado por ocupante de uma motocicleta no centro da cidade de Telêmaco Borba, nos Campos Gerais. O crime foi registrado por uma câmera de segurança que mostra a ação violenta dos bandidos. Nas imagens é possível ver que o adolescente é abordado e não reage ao assalto, mas mesmo assim é baleado por um dos suspeitos. Em seguida, a dupla sobe na motocicleta e foge com o celular da vítima. Mais uma vez, o rápido trabalho da polícia levou para a cadeia um dos suspeitos do crime. Ele estava com a motocicleta que aparece no vídeo, que inclusive foi roubada no mês de agosto. Um outro adolescente que estava com o suspeito do roubo teria sido o autor do disparo. De volta à capital paranaense, quase na virada de novembro para dezembro, um crime brutal terminou com a morte de uma idosa que foi encontrada caída dentro de casa no bairro Alto da Glória. A vítima, segundo as investigações, estava sozinha no imóvel quando foi surpreendida por um criminoso e estrangulada com uma peça de moletom. Os familiares da idosa afirmaram que ela guardava joias em um cofre e o valor estimado das peças valiosas ultrapassava os 3 milhões de reais. Horas após o crime, um suspeito foi detido e encaminhado à delegacia. Ele estava com tornozeleira eletrônica e o rastreador do equipamento apontou que o rapaz esteve na casa da vítima durante a manhã. A mulher era advogada e chegou a receber um prêmio da OAB por exercer a função durante 50 anos ininterruptos. Que pena, né, gente? Casos que poderiam ter sido evitados, vidas que poderiam, pessoas que poderiam estar vivas, nesse final de ano, estar comemorando com os seus familiares. Mas não, vai lá eu vou dizer uma coisa aqui, o miserável do ladrão para tirar a vida de uma pessoa de bem. Casos que foram elucidados e casos que ainda estão sendo investigados, que nós vamos acompanhar, claro, durante o ano de 2020, o trabalho da polícia.